Só para você ter uma noção como isso realmente funciona do ponto de vista físico, fisiológico e tudo, é que você vai ver um monte de gente aí que malha e tal, aquela coisa toda, fazendo jejum intermitente, por exemplo, Sim. né? Que é para a pessoa ficar melhor com o próprio corpo. Né? Isso você vai ver muitas pessoas fazendo. Agora, uma coisa que ficou muito claro para mim no momento que a gente estava fazendo muito isso, né? É que já fazia um tempo que eu estava querendo emagrecer mais um pouco e tal, ficava incomodado com isso. E aí eu falei assim para Tati, falei, amor, até para entrar em forma, a gente tem que seguir aquela coisa que Deus fala na palavra, que é primeiro procure as minhas coisas e as demais serão acrescentadas. Porque foi na hora que a gente foi fazer jejum e cuidar Uhum, do espírito, é que a gente teve um efeito colateral positivo e que não era uhum. o importante. O importante era a gente estar em comunhão com E Deus. uma questão sobre o sobrepeso, para a gente falar mais ainda dessa questão da comunhão com Deus, que é o principal, tá? Que é o principal. Só que o que acontece? Se entupir de comida e se entupir de comida errada, te deixa tóxico, te deixa tóxica. E sim, dificulta a sua comunhão com Deus. Se você tem sobrepeso, e eu não tô falando aqui de preconceito nenhum, muito pelo contrário, tá bom? A gente está falando Muito das pelo nossas contrário. próprias experiências, Muito pelo inclusive. contrário, tá? Mas tenha em mente que Satanás te enganou até hoje. Até hoje, porque hoje só acabou em nome de Jesus. Você não precisa de comida para satisfazer o seu corpo. Você não precisa de comida para ser feliz. Você não precisa disso. Isso é um engano que Satanás colocou em você para tirar você de uma vida de jejum. Entende? Tem saúde e tem um corpo, um templo bom para o Espírito Santo do lado de quem jejua. Experimenta isso na sua vida, porque a vontade de comer diminui a cada dia que passa jejuando. Eu estou te dizendo isso. Nós não somos pessoas que não gostamos de comer. Nós gostamos. Só que a cada dia que passa, você olha para aquela determinada comida e não sente vontade. Eu vou te dizer, no primeiro jejum que a gente fez, eu fiquei morrendo de medo. Primeiro jejum, a gente falou 48 horas só com Eu já água. tinha jejuado É. E Tati não. E eu achei engraçado porque ela escreveu Jesus em vários Eu fiquei papéis morrendo de medo. e pregou em vários lugares que tinha comida na casa. Aí eu peguei Então um tinha escrito cartaz. Jesus na geladeira, Porque tinha aí eu escrito pensei, porque se eu. Jesus na fruteira, tinha escrito Jesus na despensa. E eu falando assim, amor, calma, não vai ser esse desespero Não, que mas eu você achei. tá pensando. Eu achei que depois de 24 horas eu ia virar aquele monstrinho da Tanzânia que ia sair querer comendo todas as coisas. Tava escrito em vários lugares. Jesus, Jesus, Jesus Jesus, desse Jesus. tamanho assim, Eu ó. achava engraçado. Falava, cara, Peguei ela na não minha tem noção. estratégia, minha estratégia era essa. Falei, porque eu vou chegar aqui morrendo de fome, a hora que eu olhar pra geladeira eu vou ver Jesus, aí eu vou sair da geladeira. Eu peguei, o que a gente fez? A gente pegou um final de semana que não tinha criança, não tinha nada em casa. Aí tinha pão, tinha banana, não sei o que, enfim, tudo dentro de um saco. Fui pra rua e doei pra primeira pessoa que eu vi passando da rua assim. Falei, isso aqui é alimentos, alguma coisa, doei. Deixei a casa sem nada. Eu falei, mesmo se eu tiver vontade, não vai ter o que eu comer. Comecei a blindar, sabe assim? E agora, nesse jejum que a gente fez, tinha comida em casa, tinha as coisas de casa, não precisei botar um Jesus gigante na geladeira e tal. Imagina, eu fiz companhia Porque você vai pros meninos almoçando, né? Isso eu ainda não faço, eu ainda não sento na mesa com aquelas comidas e tal na hora do almoço. Eu me resguardo, vou orar e tal. Mas é muito diferente do primeiro, Sim, que sim. você ficava assim, sabe assim, eu fiquei morrendo de medo de que eu ia sair devorando tudo. Sabe o que E não acontece? acontece. Ontem a gente assistiu um desenho com os Uhum. meninos e que aí tinha um animalzinho que falava assim sobre os humanos. Ah, os humanos são muito diferentes da gente, porque Foi. a gente come para viver e eles vivem para comer. E aí na hora eu lembrei É. dos crentes. Porque toda vez que alguém fala isso, eu lembro, sabe? Que toda igreja fala isso. É. Ai, crente come. Ai, como crente come. Ai, como crente come. A gente já falou isso nos outros 2 vídeos, mais ou menos, sabe? A Júlia tá até rindo ali, ó. Porque ela É. sabe disso. A gente já É, falou e disso. aí acaba que você enfia um monte de toxina pra dentro de você. E aí você fica doente, você sai pesado. E quando você fica cansado, estressado, doente, você tem menos tempo pra Deus. Porque você tem que cuidar disso tudo. Não só você, mas o seu corpo. E entende, olha, e tem uma coisa muito, muito grave nisso também, que falando um pouco mais sério, é que muitas vezes Deus, o Espírito Santo, já tocou em você que você precisa mudar a sua alimentação e você não fez isso. E isso é desobediência. E desobediência é pecado. E é grave. Ou seja, você precisa ouvir o que o Espírito Santo está falando aí para você.
tá? Porque muitas vezes ele fala com a gente, ele fala por meio de outras pessoas com a gente. A moça que trabalha aqui em casa mesmo tem vários problemas de diabetes, a gente vive falando para ela, você tá comendo errado, você precisa ajustar a sua alimentação, né? Deus quer te curar, mas ele precisa do seu passo de fé, ele precisa da sua vez. E aí ela chegou e falou assim, Deus me falou mesmo comigo, né? Porque eu não posso só comer arroz, feijão, bife. Eu tenho que comer mais verdura, eu tenho que comer mais vegetal. Pois é, e você não fazer isso é desobediência. Sabe o que acontece também, amor? Isso é uma das coisas que mais me chama atenção quando a gente lê na palavra, essa história de que a gente tem que tirar a trave do nosso olho antes de apontar o cisco no olho do outro, porque a gente vê muita gente nas igrejas falando daquela pessoa que tem dificuldade de largar o cigarro, daquela pessoa que tem dificuldade de largar a bebida, daquela pessoa que tem dificuldade com algum vício, mas aquela pessoa às vezes é viciada no alimento, sabe? E eu tô falando isso serve pra gente também. Toda vez que a gente está falando alguma coisa aqui para vocês, serve pra gente. Né? E eu tomo muito esse cuidado de não ficar apontando o dedo. Quando a gente está falando assim, ó, toma cuidado com o seu alimento, toma cuidado com aquilo, é porque é uma informação que a gente tem que passar para você, porque Deus está passando isso para você. Sim. Não somos eu ou a Tati, eu não estou apontando o dedo para você, Entendi, que às vezes não é tem isso, essa dificuldade. Não é isso, tá? Agora, só continuando aqui no que a gente está dizendo, é que na hora que eu falei que você vê muitas pessoas que malham, que cuidam bem do corpo e tal, fazem jejum intermitente, isso é interessante para você poder perceber o seguinte, aquelas pessoas não estão em comunhão com Deus. Elas estão submetendo o corpo delas para melhorar o próprio corpo. Tá? Então é o corpo pelo corpo e não tem nada a ver com o espírito. E a palavra também fala sobre isso. Tem uma passagem em Isaías, eu não vou ler porque ela é um pouco grande, mas que ela está em Isaías 58, são os versículos 2 a 8, que na verdade era o povo de Deus ali procurando uma solução para os problemas que eles estavam passando e eles estavam jejuando, e aí o Senhor diz que eles estavam jejuando sem comunhão. E aí qual é a maneira que ele mostra que eles estavam sem comunhão? Eles não estavam ajudando o oprimido, não estavam ajudando o órfão, eles não estavam fazendo uma série de coisas que denotam comunhão com Deus. Por quê? Como é que você está sobressaindo o Espírito se os dons do Espírito não estão sobressaindo em você? Sabe? É por isso que é legal a gente sempre voltar lá em Gálatas e olhar quais são aqueles dons do Espírito, porque você percebe o seguinte, olha, eu estou jejuando, eu estou submetendo a minha carne ao meu Espírito. Será que eu realmente estou? Será que eu realmente estou deixando com que esses dons do Espírito sobressaiam? Eu estou sendo manso, eu estou sendo tardio em irar, eu estou tendo amor, estou tendo compaixão, bondade, essas coisas todas que a gente sabe que são os dons do Espírito. E nesse momento em que eu estou jejuando, eu estou só cuidando de outras coisas, eu não estou tendo tempo para Deus, porque se você jejuou, você se absteve de comer, mas você não está tendo o tempo para lidar com Deus, também não adianta de nada, sabe? Então, uma coisa que a gente sempre costuma fazer, Tati e eu, é cada um ir ler a palavra, meditar em algum canto, tal. A gente tem uns lugarzinhos aqui onde cada um de nós vai e tudo, mas quando a gente está em jejum, a gente se policia mais para que a gente faça isso com mais frequência e mais intensidade. Porque você que está aí me ouvindo e que já orou em algum momento na sua vida, você sabe que existem momentos que a gente ora com mais intensidade. Você sabe que tem momentos que você lê a Bíblia com mais intensidade, que você se conecta com mais intensidade. Então, isso faz parte do jejum. O jejum tem que vir acompanhado de um momento de conexão mais profunda com Deus, porque senão ele é só um jejum do corpo pelo corpo e não é nada além disso, sabe? Então, procure olhar para você para isso também. Qual é o seu tempo? Nós dois somos pessoas sem tempo. Nós fazemos muitas coisas, tá? E a gente tem muita coisa para resolver dos nossos negócios, dos nossos filhos, da nossa família, da igreja, porque a gente vai lá, prega, e aí tem o louvor, tem uma série de coisas e tal. E, inclusive, a gente até tem um ditado, né, que diz assim, você quer que uma coisa seja feita, entrega para uma pessoa ocupada, né? Porque ela é ágil e tal. Então, dentre todas as coisas que te ocupam, você precisa ter um tempo para Deus. É o jejum aliado a um tempo de comunhão mais profunda com Deus. Isso é muito importante.